Então, esses componentes, né, ou esses elementos aí do processo de transmissão, né, são, o primeiro deles, a perda no espaço livre, ou seja, né, parte da energia transmitida, né, vai se perder no meio e a quantidade de energia que eu tenho, né, no receptor vai ser menor quanto mais distante ele estiver do AP. Então essa é a chamada perda no espaço livre, né? Ou seja, uma comunicação direta. Eu tenho um caminho direto entre a antena do meu transmissor e o meu dispositivo, né? Não tenho nenhum obstáculo no meio do caminho. Então aqui, né, se fala aí na distância de wireless de 100 metros ou até 300 metros. Mas isso seria dentro do conceito de espaço livre, né? Não ter nenhum elemento no meio do caminho. Um efeito clássico aí de perda é a perda por penetração ou chamada também de absorção. Então o meu sinal na minha onda de radiofrequência, né, quando ela encontra um obstáculo, né, ela até consegue atravessar esse obstáculo, mas ela vai perder energia, ou seja, do outro lado eu tenho sinal atenuado, né? Então essa é uma perda clássica aí, né, do sinal. Então se em transmissão direta eu posso ter centenas de metros, aqui dependendo da característica aqui das paredes, eu vou ter a redução para dezenas de metros, né? Então aí eu tenho uma atenuação bastante significativa. Um outro aspecto associado à transmissão dos sinais de RF é o fenômeno chamado de reflexão, né? Então, quando a onda de rádio incide sobre um objeto cuja proporção, cujo tamanho é maior do que o comprimento de onda do sinal que está sendo transmitido, esse sinal é refletido. Então, vai depender do comprimento de onda e desse ângulo de incidência. E ainda assim, né, parte dessa energia pode ser absorvida, né? Então, eu tenho uma reflexão, mas não tenho a reflexão total do sinal, né? Eu posso ter uma absorção desse sinal. O outro aspecto é a refração. A refração, né, é o sinal que atravessa o meio físico, mas aí ele sofre, né, uma diferença aqui de caminho, né, ou seja, a linha, né, original dele de transmissão vai sofrer uma alteração do caminho. Né? Então, quando ele passa de um meio, né, para outro com densidades diferentes, eu tenho o efeito chamado de refração. Outro efeito associado com a transmissão de radiofrequência é o espalhamento. Então, quando o meu sinal de radiofrequência atinge um objeto, né, que tenha daí uma grandeza igual ou menor que o comprimento de onda, né, essa energia sofre, né, esse espalhamento, ou seja, eu tenho refrações com diversos ângulos, né, com ângulos diferentes aqui, né, e aí com isso eu tenho um espalhamento do sinal, né, que é chamado de scattering, né, é o efeito aí de espalhamento. Onde que acontece isso? Por exemplo, numa transmissão, né, quando eu tenho aí o clima, né, está mais propenso à chuva, que é um clima mais denso, né, com as partículas lá carregadas, eu posso ter esse efeito aqui na transmissão dos sinais de RF. Outro fenômeno que ocorre na propagação dos sinais de RF é o chamado multicaminhos, ou multipath, né? Então, que são resultados de reflexão, difração, refração, espalhamento, né? Mas o resultado final é que o sinal chega ao receptor em tempos diferentes. Então, parte do sinal viajou por um caminho, outra parte do sinal seguiu um caminho diferente. E aí, quando ele chega lá no receptor, eu tenho uma diferença entre o sinal que ele recebeu e o outro sinal que chegou depois, porque ele seguiu um caminho diferente, e aí ele demorou mais para chegar lá e chegou com uma diferença aqui, né, em relação ao tempo, né? Então, essa diferença de tempo também é chamada de diferença de fase, né? Os sinais não estão em fase. E aí o receptor, né, pode ter o processo de decodificação prejudicado, porque ele não consegue diferenciar daí se esse é um próximo sinal que já está chegando, é outro bit 1, ou ele faz parte ainda do bit 1 anterior, mas porque essa componente aqui do sinal acabou seguindo um caminho diferente e chegou atrasado. Então ele não, né, se esse efeito aqui for muito acentuado, né, a quantidade de energia for muito alta, eu posso ter aqui um problema de decodificação do sinal. E aí a minha estação não vai conseguir se comunicar corretamente com o meu AP. Um outro aspecto
que ocorre também com a transmissão é a alteração de fase, classicamente gerada pela diferença de caminhos. Então, eu tenho aqui a onda, né, saída principal, né, então ele saiu dessa maneira, chegou em fase, e depois os outros sinais que seguiram caminhos diferentes, eles vão chegando com tempos, né, diferentes, vão chegando atrasados, ou seja, eles vão chegando defasados da onda original. E isso gera distorção, né, porque aí o meu equipamento de recepção eventualmente já vai confundir essa informação com a próxima transmissão, com o próximo bit que estaria sendo transmitido. Um aspecto importante também da comunicação via rádio, via RF, é a chamada linha divisada, ou seja, eu tenho que ter um espaço livre entre os equipamentos. Então eu tenho alguns sistemas de transmissão que operam com potências maiores e que aí ele consegue atravessar os obstáculos. Porém, né, quando eu tenho transmissões em longa distância, normalmente eu preciso garantir a performance dessa comunicação e aí eu tenho que ter a linha divisada. Uma antena tem que conseguir enxergar a outra diretamente, né? Aqui nesse exemplo eu não tenho visada, né? Tem uma árvore, tem um prédio, ou seja, entre essas duas antenas eu não teria visada, não posso estabelecer um link desse tipo. Porém, além da visada, né, existe um outro efeito, né, que é a chamada zona de Fresnel. Né? Por quê? Porque o Fresnel descobriu que a transmissão ela não se dá em linha reta, né? Ela se espalha aqui, né, formando uma elipse. Né? Então, se eu também não tiver essa área aqui livre, essa energia que vai chegar aqui nesse obstáculo, ela vai sofrer atenuação, difração, reflexão, e aí vai comprometer o processo de comunicação. Então, essa zona de Fresnel ela é maior quanto maior a distância entre as antenas. Né? Então, além da distância horizontal aumentar, eu tenho que aumentar o raio aqui desse espaço aqui, dessa elipse, que tem que ficar desobstruído para que haja o processo de comunicação sem perdas excessivas. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá. Curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!